Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreendedoc Podcast, esse nosso canal aqui do YouTube, onde eu conecto médicos, sempre médicos de verdade, sempre. É a bandeira que eu levanto, é o inimigo que eu combato. Sempre médicos de verdade com o universo do mundo do empreendedorismo, da gestão profissional do seu consultório, da construção do seu infoproduto. É isso que eu faço aqui, esses insights que a gente tira aqui. E hoje eu tenho... Eu, na verdade, normalmente deixo a pessoa meio que se apresentar, mas eu vou contar como eu conheci essa pessoa. Porque hoje, além de médico, eu sou empresário e mentor de médicos, certo? E hoje tem muito mentor de médico, não tem? Não tem? Mas esse cara desbravou esse caminho. E olha que curioso como eu cheguei até ele. Ou como ele... nem sei se foi eu que cheguei até ele, ele chegou até mim. Eu vou lembrar essa história, não sei se você lembra. Eu fazia uma mentoria do Joel, meu querido amigo Joel, que hoje é meu sócio, e eu tava fazendo essa mentoria, acabou uma entrega da mentoria, beleza. Na minha casa, chegou um WhatsApp pra mim de um colega da mentoria. Ele falou assim, conheci um cara no avião e eu quero te conectar com ele, que eu acho que tem todo sentido. Você falou que é médico, falou que tá querendo ensinar médicos, tava bem no comecinho. Ele falou assim, naquela época eu tava bem no comecinho mesmo. Ele falou assim, eu vou te conectar com esse cara. Eu falei, beleza, me dá o telefone. Tô no ambiente aqui de influência, network, estão me ensinando que eu tenho que fazer network, vou fazer. Olha a história, o cara saiu do evento, de crachá do evento. Isso aí. Não tirou o crachá do pescoço. Dentro do avião, de crachá no pescoço. Dentro do avião, que entrou de crachá, chamou a atenção. Quem que entra com crachá no pescoço, né? E aí a gente sentou do lado de um cara que é comunicador, que faz network, que é bom de relacionamento, comunica bem. Falou, que crachá que é esse? Onde você tava? Tava no evento de OJ, não sei o que, lá. O que você faz? Eu sou médico, eu mentoro médicos, eu tenho um sistema de educação para médicos. Então eu vou te apresentar para um cara que tem um cara de uma influência que também faz isso. Posso dar seu telefone para ele? Pode. Ele falou, pode, fez isso. Aí eu liguei para ele. Cara, a recepção do cara no WhatsApp, que nunca me viu, nem me conhecia, isso me chamou muita atenção. Eu tô te falando aqui em primeira mão, que eu acho que eu nunca te falei isso. Cara, o cara me recebeu, assim, nem sabe quem eu era. E eu não tinha... não é que o cara olhou e falou assim, o cara da Empreendedoc, MLS, não existia isso, entendeu? Para o cara ter algum... Foi totalmente genuíno. E ele falou, cara, animal que você faz isso, também faço. Vem, vamos conversar mais, fazer uma reunião pra eu te mostrar como é que eu tô fazendo. Eu tinha poucas referências. Eu tinha uma grande referência, que era a Marília, que hoje é minha sócia da MLS, queridíssima, que foi uma inspiração, que foi o que me deu um empurrão, falou, vai, monta o seu. E eu nem lembro de outras. E eu fui conhecer esse cara. E eu chamei um Zoom nele lá, a gente marcou um dia, eu falei, vou marcar uma reunião aqui com o cara. Cara, sabe aquela... E aí você começa, o primeiro aprendizado é... Na camada de cima, não tem concorrência. Na camada de cima, pessoas que estão prósperas, que crescem, que já visualizaram o mundo de outra forma, não existe isso. É isso aí. O cara abriu o Zoom comigo e falou, eu sou mentor de médico mesmo, já fiz isso, já fiz aquilo, no consultório eu tô assim, tô assado. Rolou uma sinergia, a gente ficou trocando WhatsApp e viramos amigos. Depois de um tempo, de um nada, eu dei uma entrega na mentoria dele, me abriu a porta da mentoria dele. Enorme. Eu dei uma aula lá dentro. Cara... incrível. Esse que eu contei agora é o Carlos Eurico. O Carlos é o seguinte, ele é pneumologista do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul, a cidade mais alemã do Brasil. E ele é educador de médicos executivo. Clínica, ele vai contar a história dele aqui, vocês vão conhecer. O cara é empresariaço, assim, se deu muito bem como médico e tem total autoridade para ensinar médicos. E é pai do Caio, do Enzo e marido da Luciane. Isso aí. Cara, obrigado não só por você estar aqui comigo, mas obrigado pelo tanto que você foi, assim, genuíno, espirituoso, um cara de verdade quando me conheceu. Assim, eu admirei. Isso aqui foi uma coisa que me chamou muita atenção, comunicou muito comigo. Falei, caraca, cara, que top, o cara nem me conhece. Animal. Eu quero te agradecer ao vivo no meu podcast. Obrigado, é um prazer. Show de bola. E eu acho que isso remete àquilo que eu botei quando coloquei a nossa foto juntos lá, que tu foi no hotel onde eu tava, num evento há um tempo atrás, foi lá pra gente bater um papo e lá eu coloquei unidos pelo mesmo propósito, que é transformar a vida de colegas médicos. É isso. Então, como o nosso propósito é comum, e a gente faz isso porque primeiro, a gente ama a medicina, e a gente acredita
nós dois acreditamos que melhorar a vida do colega médico, compartilhar com eles as experiências positivas e negativas que a gente teve, isso faz com que ele chegue em algum lugar diferente e que vai impactar muito mais vidas através dos seus pacientes. Porque tanto tu quanto eu, nós acreditamos que médicos que estejam felizes fazendo o que eles fazem, médicos que acreditam que ter sucesso é o que faz com que eles tenham muito mais capacidade de ajudar o outro, e realmente a gente faz isso por prazer, por amor que a gente tem em fazer isso, e a gente tem a certeza absoluta que nós vamos conseguir impactar muito mais vidas de pacientes do que talvez eu e tu atendendo paciente por paciente dentro dos nossos consultórios. Então é por isso que é autêntico, porque a gente ama fazer o que a gente faz, brilha o nosso olho quando a gente faz isso. Eu entro no flow hoje quando eu tô fazendo isso. Também. E eu tenho certeza absoluta que tu é a mesma coisa, né, Neto? Hoje eu fiz uma entrega que foi flow puro. E eu saio com uma energia, cara. E é isso que você falou, é um propósito único, verdadeiro mesmo. Não colocamos o dinheiro na frente desse negócio, porque a gente já estava bem com os nossos negócios como médico, de ajudar. E, cara, em nossa voz, as pessoas têm dificuldade para entender. Pô, Neto, você passou pro lado de lá, abandonou o esteto. Já ouvi falar isso, né? Abandonou o esteto, eu ouço muito. Eu faz 10 anos que eu escuto isso. Eu sei, você foi um desbravador disso. Imagina, o cara, imagina como era. E sempre que vem antes, eu ouvi pior, né? Aquela época era blogueirinho. Tu virou blogueirinho. Aí, o tempo do blog ainda. Cara, eu imagino, até você pode contar isso, porque eu imagino o quanto foi desafiador, porque hoje ainda a mulher tá mais acostumada a aparecer isso. E no interior ainda, né, parceiro? No interior. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, sim, né? Sim. Imagina como você deve ter sido. E que resiliência, que mentalidade próspera para tolerar isso, porque muita gente recua quando é julgado, né? E é isso, cara. A gente consegue hoje atingir muito mais pacientes com o que a gente faz. Com certeza. E deixa agora eu puxar a brasa pro teu assado. Porque, na verdade... Puxar a brasa pro teu assado. Isso aí é troço do pessoal do Sul, sim, né? Sim. Porque, na verdade, quando eu vi o teu movimento, né, obviamente que eu sentei do lado daquele cara falante ali do meu lado, que eu acho que trabalhava com vendas. Sabe que eu não lembro quem era? Eu também não, velho. Eu precisava honrar essa pessoa. E ele chegou na hora, mas eu vou achar o contato dele depois e te passo. Tá bom. Porque ele chegou, crachazinho do Joel J, eu já conhecia, até porque tem uma vizinha de cidade minha lá, que é a Fernanda Toqueto, que tu conhece, que tem a Titânio lá, a mentoria, tá conectado com as pessoas. Na época que ela entrou nesse movimento, a gente estava próximo, a gente quase fez algumas coisas juntos lá na região. E aí me chamou a atenção, o cara falou sobre você já se conectou, o troço foi muito, muito fluido, assim. E aí eu vi o teu movimento acontecendo, Neto, desde aquela nossa primeira conversa, e como que você cresceu, como que você está entregando muito para os colegas médicos. E eu disse, cara, eu tenho que me inspirar nesse jovem colega médico e também parar de procrastinar, porque a gente, mesmo eu, que sou mentor de colega médico, a gente acaba tendo muito essa dificuldade que é a gente deixar de ser médico e a gente mergulhar, às vezes, de cabeça em alguma coisa que já está diferente. É o que tu gosta mais de fazer, o que tu está fazendo mais, é o que tu tem mais capacidade de entregar, e mesmo assim a gente tem dificuldade. Então, todos nós precisamos de mentores, né? Então, de uma certa maneira, tu tem sido meu mentor para me tirar da zona do conforto, porque aquela coisa de médico, a gente está lá com o nosso consultório bombando, a gente é referência na nossa especialidade na região. Demorou tanto para conquistar isso. Tu demorou muito para chegar nessa zona do conforto, né? E aí, o maior desafio pra gente como mentor é você se colocar no papel de vendedor. Né? Porque até então, eu venho ajudando colegas médicos há muitos anos, mas de uma maneira quase passiva, porque assim, ó, quem me procura, porque eu produzo muito conteúdo para médico há muitos anos, acho que meu canal do YouTube é de 2016, por aí, tem lá quase uns 1000 vídeos só focados em gestão, empreendedorismo, inovação para médico. Depois você vai falar dos contatos que eu quero saber. E aí, o pessoal me via, me procurava e era quase venda feita, né? O pessoal chega e, tu faz isso? Faço. E aí, ok, só que agora eu tô me colocando no papel de, realmente eu preciso, é o que me faz feliz hoje, é o que me transforma, é o que me põe no flow. Então a ideia aí tu é o meu exemplo de, cara, eu vou realmente me tornar um profissional de educação executiva para médico, vou parar de procrastinar o que eu já deveria ter feito há muito tempo. Tu disse que eu sou um dos protagonistas aí dessa história. Só que se você demora muito tempo para tomar algumas atitudes, às vezes você perde essa oportunidade do protagonismo. Então hoje tem um movimento muito grande de pessoas focadas em fazer mentoria para médico. Por quê? Porque nossos médicos somos bons clientes, porque a gente tem grana, a gente produz muito, trabalha muito, tem grana, e todos nós estamos precisando muito
entender esse mundo novo, esse mundo exponencial, maluco, em que marketing é fundamental e a gente ainda tem um monte de preconceito em relação a marketing. A gente confunde marketing com propaganda e publicidade. A gente precisa organizar a parte financeira nossa, que é totalmente esculhambada, e a gente, como médico, enriquece o gerente do banco, o assessor de investimentos, Sim. né? A gente enriquece um monte de gente e o médico hoje não enriquece mais porque está nos faltando essas habilidades que a gente precisa desenvolver, né? Então, e tem muita gente hoje oferecendo isso no mercado e a gente vê gente despreparada para fazer isso e vendendo coisas que às vezes a gente sabe que não vão dar resultado para o colega médico. Então, nós que somos verdadeiros, que fazemos algo que a gente acredita e que a gente sabe o resultado que a gente consegue, assim, poxa, é como médico. Se a gente não ocupar o espaço que a gente precisa como médico sério, tecnicamente bem preparado, o espaço... vai ser ocupado por um picareta. Exatamente. Então, velho... Mas é isso que eu ia falar pra vocês. Tá? A gente tem que fazer isso. Você falou que você tá me vendo como mentor, eu não vejo, obviamente, como isso. Eu vejo que a gente faz um mastermind mesmo, porque cada um atrai uma experiência um do outro. Mas a visão que eu tenho pra te falar é exatamente isso. Se você... não ocupar esse espaço, é o que você fala para os seus mentorados médicos. Se você não ocupar esse espaço, você é corresponsável. Isso aí. Se tem um cara se tem um médico que precisa da gente, que construiu de verdade, porque aqui é isso que eu falo, a gente não é a gente que construiu, ele tem a clínica dele top, eu tenho a minha top, a gente construiu, a gente viveu na pele, foi aqui, ó. Não foi papinho, tá lá, tá feita lá, e são poucos. Mas se tem um médico que precisa da gente como precisam muitos colegas, eu me vejo assim, se ele cai na mão de um picareta no bom sentido, o cara que não fez, que não vai entregar, que não vai transformar a vida do cara, que não é verdadeiro, que não tem... A culpa é minha. É como o cara cair na mão de um colega médico ou uma pessoa de outra área que está entrando na área médica. Sim. E vai querer entregar soluções milagrosas para as pessoas. O que acontece? A pessoa fica frustrada, ela perde dinheiro e no final das contas ela fica revoltada contra a classe médica porque ela passou por alguém que teve uma experiência muito ruim. Então isso fala contra a gente até que trabalha com mentoria de maneira séria, a gente deixar as pessoas chegar nas mãos gente despreparada. Então é nossa obrigação até fazer isso. Ocupar isso. E o papel do mentor, eu acho que acho que às vezes as pessoas não entendem muito o que é um mentor. Diferente do coach, eu não tenho absolutamente nada contra coach, eu não fiz treinamento de coach, mas o coach, ele é uma pessoa preparada para ajudar as pessoas a tomarem as suas próprias decisões a partir das suas próprias conclusões, da pessoa, do cliente, do coach. Então ele vai ter todo um processo, mas as decisões, os passos, é tu que vai dar. Entende? E o mentor, diferente do coach, o mentor é alguém que tem experiência, não em coach, não tem experiência em mentor só, mas é uma pessoa que tem experiência naquilo que ele está te mentorando, é o cara que vai te pegar pela mão, que vai co-criar as soluções contigo. Então essa é a diferença. Eu acho que o papel do mentor é hackear o tempo. Sim. Então a gente está hackear o tempo e as pessoas às vezes não entendem o quão valioso que é um mentor. Eu já tive de vários na vida e assim como tu tem investido muito em mentorias para a gente poder realmente dar os passos seguintes. Eu acho que se a gente não tiver alguém que pegue na mão, às vezes a gente fica muito tempo perdendo tempo que a gente já poderia ter avançado mais rápido. Por quê? Porque a gente às vezes economiza no que a gente não deveria economizar, que é conhecimento através de pessoas que podem nos dar aí o caminho das pedras de maneira mais rápida, mais acessível, para a gente não cometer os mesmos erros e a gente achar erros novos para a gente cometer e crescer, aprender a partir deles. Né? É exatamente a visão que eu tenho de um mentor. É exatamente sem tirar uma palavra. Assim. É um encurtador de caminhos, né? Exato. De uma coisa que você de fato construiu. Assim, eu queria muito explorar, porque eu sei que você tem uma visão muito profunda da educação médica, da orientação do médico. Eu aprendo com as coisas, vendo você falando, com seus conteúdos, mas eu queria também, eu não podia deixar de conhecer essa história, porque como você desbravou isso, hoje é mais fácil, porque hoje a gente sabe, as pessoas, quando cresce o mercado, muitas pessoas entram por interesse, não foi o seu caso, você está vindo lá de trás.
Conta um pouco, assim, rapidamente, a vida de médico. Falou, não, agora eu quero ajudar médico. Como foi essa história aí? Por que você desbravou essa história? Totalmente de maneira não proposital, velho. Foi. Na verdade, eu sou apaixonado por educação, sempre fui. Tá. Então, adoro livros, amo livros. Tem uma história, acho que desde o meu pai lá, a história de aquela coisa antiga de, pra tu realmente deixar uma marca no mundo, tu tem que, plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro, né? Então, isso ficou na minha cabeça. Eu plantei árvore quando era pequeno, junto com meu pai. Puta, eu preciso plantar uma árvore. Na fazenda, morava numa fazenda até a idade de colégio. E aí depois, obviamente, tenho 2 filhos maravilhosos que me honram muito. E, poxa, eu sempre tive essa história de escrever o livro, né? E sempre então gostei muito de educação. Fui dar aula na faculdade, eu fiz mestrado em farmacologia, dava aula de farmaco, dei aula de fisiologia, dei aula de anatomia, aí depois acabei dando aula de pneumologia. E acabei saindo da universidade para me dedicar mais à minha clínica, né? E à educação dos filhos, o crescimento dos filhos. E aí eu sempre fui muito envolvido com esporte. Sou apaixonado por esporte, fiz judô minha vida inteira. Acho que grande parte do meu caráter foi moldado pelo esporte, competi judô. Não sabia disso. Então, assim, eu já vinha a São Paulo desde criança por causa do esporte, por causa do judô, para competir. Acho que tudo que eu conhecia de fora da minha cidade era por causa do esporte. E dentro do esporte, agora, o judô tem muito uma filosofia que é você devolver para o universo aquilo que você recebeu. Então, você recebeu, você tem que devolver. Então, isso é comum a muitas filosofias de muitas áreas, né? E aí, o judoca, ele só se torna realmente um judoca quando ele chega na faixa preta e a partir daí ele começa a retribuir, né? Seja o conhecimento, seja os aprendizados que ele teve, etc. E através, para mim retribuir o que o esporte fez por mim, eu comecei a abrir academia, depois... Você chegou à faixa preta de judô? Eu sou faixa preta 6º grau. Não sei muito o que significa, mas deve ser alto. Né? Dentro da faixa preta a gente tem 10 graus, né? E até o 5º grau você usa a faixa preta só, e do 6º grau em diante você tem a possibilidade de usar a faixa vermelha e branca, o 6º, 7º e 8º grau, e o 9º e o 10º grau você tem a possibilidade de usar a faixa vermelha, né? Então é um privilégio, assim, para poucos, e eu sou um apaixonado. Tô indo pro Japão agora em abril, inclusive, vou levar minha família para lá, a gente vai fazer um tour lá com os amigos judocas da antiga. Mas, voltando ao que eu estava falando, aí a partir do esporte eu tinha um projeto social. A gente, na época, na minha cidade, a gente estava tendo quase 1.000 e poucas crianças através do projeto social com judô, com reforço escolar, com ortopedia, através de amigos, com fisioterapia. E aí foi um amigo fisioterapeuta, que é uma pessoa iluminada, querido Daniel Cruz, e ele estava fazendo um curso aqui em São Paulo, o professor Roberto Chiniachique, da editora Agente, disse: Eurico, isso aqui é a tua cara, chamava negócio de palestras na época, e tu tem que vir para cá, tu não sei o que, eles vão chamar na Páscoa uma pessoa que as pessoas no Brasil vão sortear, vão escolher pessoas que trabalham no projeto social. E aí eu acabei mandando acho que era 1 ou 2 folhas em Times Roman 12 e um vídeo de 1 minuto, e aí contando o que eu tava fazendo, e, cara, mas mandei muito mais por respeito ao meu amigo, não tinha nem tempo pra fazer isso, nem imaginava vir pra São Paulo por causa disso. E aí ele me liga, eufórico, depois de um período: professor Roberto, tu foi escolhido, foram centenas no Brasil inteiro, era eu mais 1 ou 2 pessoas, foi escolhido, vai pra São Paulo comigo, não sei o que. Cara, vou ter que ir pra São Paulo, cheio de compromisso, cheio de coisa. Bom, dei o jeito, vim pra São Paulo. Isso já era uma fase que a clínica já existia? Não, sim, eu já tava, isso foi em 2000, tava bem, trabalhando muito com pneu, acho que ainda fazia plantão em UTI ainda, mas tocando a vida. E aí vim pra São Paulo, cheguei aqui, cara, que mundo é esse que eu nunca vi dentro do meu consultório? Aí falando de marketing, falando que dali pra frente ia ser só vídeo, que as pessoas não iam ler mais, aí vinham uns meninos lá empreendendo, convivendo com gente grande, e aí eu ouvi falar de networking, de o que é isso, que bicho é esse, empreendedorismo, aí aquelas coisas que o cara, tu faz na intuição, tu não sabe
dar nem nome para esses negócios. E aí voltei dali, comecei a procurar uma agência de marketing para fazer meu marketing. Aí tive um contato com uma pessoa que tinha voltado de Portugal, uma querida amiga, que se tornou uma querida amiga. E disse, Eurico, eu já tive agência de marketing, publicidade, mas acho que tu precisa de outra coisa. E aí veio essa coisa da mentoria. Ela foi minha primeira mentora, digamos assim. Hoje ela trabalha só com mulheres, trabalha com negócio para mulheres. Roberta Souza, querida. E a partir dali eu comecei então a entrar nesse mundo, abri canal no YouTube. E aí vem esse negócio que veio evoluindo. Mas nessa época, canal do YouTube, o foco era ajudar pacientes. Eu comecei falando o que eu tinha. Então, eu comecei os primeiros vídeos lá. A gente olha hoje, é aquela coisa bem ridícula, né? Sim. Tu te olha assim, mas cara. É a sua história. Aí comecei a falar do que eu tava lendo. Eu comecei a falar de marca pessoal, de branding. Quando eu li o livro do Arthur Bender, né? Sim. Aí depois eu falei muita coisa do esporte. Aí eu falava de liderança através do esporte. Os princípios filosóficos do judô aplicados para negócios. E por aí. Que massa, cara. E aí comecei... Nossa, eu vou querer ver esses vídeos antigos. Aí depois vim pra parte da inovação, que eu comecei a me identificar muito com a inovação. Tem esse lado, né? Aí depois entrou o Vale do Silício na jogada, em 2018. E Isso aí, ainda tem? E até 2023 eu estava com uma parceria com a Startse e a gente levava médicos para o Vale do Silício. Hoje, se houver ainda uma empresa, um corporativo, a gente juntar um grupo, o pessoal quiser ir para o Vale do Silício, eu falo pro pessoal da Startse, a gente leva. Já te contei? Mas eu levei quase 200 médicos para lá, junto com a Startse para o Vale do Silício, eu como co-host lá do Vale do Silício. Eu já falei para você sobre a história da Startse comigo? Não. Não, então eu vou te contar. Eu acho que eu fiquei de te contar e esqueci. O CEO, o fundador, presidente... Meu paciente. Que legal, velho. E eu mostrei sua foto. A gente conhece, né? Obviamente. Eu falei, caraca, eu esqueci de te contar. Que legal, velho. Massa. E aí, beleza. Aí você seguiu, mas aí não existia uma mentoria, não existia uma coisa estruturada. Aí eu comecei... Nasceu o amor pelo empreendedorismo ali. Eu comecei compartilhando com os colegas médicos, isso não era um produto, era uma coisa de eu começar a compartilhar as coisas que eu estava estudando. Então, não tinha uma rentabilidade. Comecei a ler sobre empreendedorismo, comecei a ler sobre isso, comecei a compartilhar. Aí veio as imersões, né? Aí eu comecei a levar alguns colegas médicos para lá, para o Vale do Silício comigo, mas sempre com uma parceria da Startse, aquilo para me trazer mais autoridade. E aí veio a pandemia. Em 2020, até final de... Aí eu entrei, eu já era sócio de startup na época. E aí, quando chegou a pandemia, em 2020, a minha ideia era ter uma carreira de palestrante. Então, já palestrava em 2019. Olha quanta coisa o cara vai fazer, né? Startup, Vale do Silício, parceria com outro para levar médicos, canal do YouTube... Cara, eu vou falar, empreendedor é tudo meio louco igual. Tudo maluco. Tudo maluco. Aí a ideia era ter uma carreira de palestrante. Aí lá atrás alguém disse que tinha que escrever um livro a cada 2 anos, tinha que não sei o que. Eu estava seguindo todo esse roteiro para ser palestrante. Minha ideia era ter uma carreira de palestrante. Então, em 2019, eu falei cara, era assim, não me lembro, eu tinha até levantado, era mais de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas em palestra. Tava crescendo. Não, foi mais que isso, porque eu falei, só no evento da Startse eu falei para 1.000 pessoas, né? E eu tive em 19 cidades, eu tinha o cálculo, até agora não lembro mais de cabeça, mas eu viajei bastante, vários estados, várias cidades, ao longo de 2019 veio a pandemia. Disse, cara, e aí, carreira de palestrante, pandemia, ninguém pode sair para lugar nenhum, comecei a fazer alguma coisa online, e aí veio essa questão de... acho que um colega médico me procurou, disse, cara, vou começar com mentorias. Aí comecei fazendo um grupo de colegas médicos para uma mentoria coletiva sobre gestão de consultório, sobre empreendedorismo, sobre inovação. E aí que surgiu, então, as mentorias. Aí comecei a fazer mentorias individuais. E a partir daí, então, fazem 5 anos que eu comecei, então, a trabalhar com a questão das mentorias. Mas isso tudo veio lá de 2016 até chegar em 2020, então, que entraram aí as mentorias na jogada. Cara, certamente, não tem nem medo de racha. Certamente você é um dos... Você conhece algum player do mercado que é contemporâneo seu? Fazia isso? Não, tem... É que às vezes... Sim, tô falando que cada um... perfil, médico de verdade. É que cada um tomou alguns rumos diferentes, mas alguns foram mais para inovação, alguns foram... É que tem gente que já fazia isso, mas não sendo médico, mas tem alguns, não sou o primeiro. Você é o mais veterano que eu conheço, assim, que médico de verdade. O pessoal vai achar que eu tô muito coroa, Não, né? não é que é coroa, você começou cedo, né, meu? Começou cedo pra caramba. Que pena que eu não te conheci, né? Porque eu certamente precisei muito, né? E eu falo isso, na minha época, quando eu montei o consultório em 2012, não era comum encontrar um médico formador de médicos que ajudava. Eu fui dar meus pulos.
fazendo curso de empreendedor mesmo, tinha qualquer coisa de marketing, de gestão, eu ia lá, mas não era para médico. E eu fui adaptando e aprendendo, né? Lá atrás a gente teve, a Starce até teve uma época fazia um curso que chamava Gestão Inovadora para Médicos. Isso foi em 2019, 2018. Até teve gente grande, que hoje está aí grande, também na MLS, como o Thiago Volpe, etc., que até foram alunos lá na época, isso aí. E ali começou esse meu envolvimento mais direto, assim, com educação executiva. Depois dei aula em várias pós-graduações também, falando de marketing, de empreendedorismo, de inovação. Então é uma construção, eu vim me construindo, mas realmente assim, hoje o que eu curto fazer, estou envolvido ainda com muitas startups, eu sou sócio de startup, a gente está botando produtos aí no mercado. A nossa startup chama Tumi, T-H-U-M-M-I, Tumi.global. E a gente originalmente é uma startup que tem um produto que é em oncologia. A gente está hoje em 10 estados brasileiros, a gente está no Hospital de Barretos, a gente está rodando estudos aí em vários hospitais. E qual que é a entrega nessa? Nós acompanhamos, nós somos o aliado do paciente oncológico, a gente acompanha a jornada do paciente oncológico, a gente coloca ele em contato com as suas equipes, ele tem um symptom check, ele vai contando para a gente o que está acontecendo com ele e a gente intervém de maneira automatizada e também através de contato com as equipes médicas para que o paciente não vá parar na emergência desnecessariamente ou que ele não deixe de ir quando ele precisa e também evitar que ele hospitalize quando não precisa. Cada hospitalização do paciente com câncer é em torno de $20 mil e a gente, em alguns estudos agora, por exemplo, com a Unimed Santa Catarina, a gente em 2 meses, 80 pacientes oncológicos graves acompanhados, a gente teve 12% de redução na internação, isso representou $1 milhão quase de economia, fora obviamente o sofrimento humano, etc, etc. Desgaste, então isso é o que a gente faz na parte oncológica e agora a gente está lançando também o Aire Brief, que é um produto para a área respiratória, obviamente já que eu sou da área respiratória, e a nossa ideia é a gente chegar a um ponto em que a gente consiga fazer com que o paciente tenha o seu plano de automanejo, seja ele asmático, portador de DPOC ou fibrose pulmonar, doenças pulmonares crônicas, e que ele tenha o seu plano de automanejo na mão e que ele entenda quando ele está exacerbando, já que o grande risco de morbidade, mortalidade dos pacientes respiratórios é a exacerbação. E as doenças respiratórias são quase todas elas inflamatórias, no final das contas, e a gente sabe que o pico da inflamação da exacerbação é que faz com que ele morra mais, que ele adoeça mais. Mas aí essa startup, o cara vai ter um score para ele perceber que ele está descompensando? A ideia inicial ele vai ter, porque é muito fácil a gente perceber a exacerbação de paciente, ou se ele está em risco de exacerbação, doença respiratória, entre aspas, é fácil, porque é sintoma, idas à emergência, hospitalização, então isso é relativamente fácil da gente controlar e obviamente a ideia é a gente começar fazendo isso e também colocando o paciente mais próximo do seu médico e eu como médico também ter esse contato mais próximo com o paciente, o que favorece o engajamento dele comigo e que ele venha mais vezes conosco no consultório quando ele deveria e a gente não perder o paciente. Então é uma via de mão dupla. Ganha dos dois lados. Exatamente, porque o médico esteja mais engajado com seus clientes e ao mesmo tempo que o paciente esteja melhor controlado, melhor acompanhado, mais seguro, toda essa questão aí. Caramba, que mais tem no seu metaverso aí? Porque, cara, tem o Eurico, que é mentor de médicos de toda a estrutura de gestão e empreendedorismo. Tem o Eurico, que leva médicos que têm interesse em inovação para o Vale do Silício. Agora eu já não estou levando mais, mas se precisar se juntar o grupo, vambora. Vamos fazer o grupo do Empreendedoc lá e vambora. Então, tem esse lado. Tem nesse metaverso aí a clínica de pneumo, que a gente nem entrou nesse mérito ainda. Que eu lembro que a gente conversou, era uma clínica mesmo, uma estrutura grande. Não é um consultório você sozinho. É uma clínica grande. 3 mil metros de área construída. Pode falar. 3 mil metros de área construída? Hoje nem tudo está dedicado só à área de saúde. Tem uma parte agora que eu montei que era para ser para a área de inovação e saúde, que aí uma empresa... Tem uma estrutura educacional lá dentro. Na verdade, é a empresa de um cara que foi para o Vale do Silício comigo, que é um empreendedor, que é lá da minha região,
região, que ele tem uma empresa, que na verdade nós temos, porque eu virei sócio no negócio, que é uma empresa de telefonia extremamente inovadora, bacana. Tem um nome correto para isso, que eu não vou saber técnico aí, mas é uma empresa que usa as torres das outras empresas de telefonia e tu fornece um serviço que tu não precisa de 0800. Quando tu liga, qualquer 24%, tá falando com um ser humano, resolve todos os teus pepinos. E se tu quiser no EmpreendeDoc ter o teu chip EmpreendeDoc, tu pode ter o teu chip EmpreendeDoc para todos os teus alunos, teus mentorados e assim por diante. Então é uma empresa bem bacana e tá lá no interior do Rio Grande do Sul, mas tá hoje já em quase todo o Brasil também. A clínica chama Contel, e essa empresa de tecnologia está na minha estrutura lá hoje. Então tem uma parte do meu terceiro andar lá do nosso prédio que tem... Como é que chama a clínica? A nossa clínica, o edifício chama Clinic, que é clínica em alemão com K, né? Por causa do alemão, é Clinic Centro de Especialidades. E a minha clínica chama Clínica Respirare, eu ocupo o segundo andar do prédio. Tem uma clínica sua lá dentro. Isso, aí que é a Clínica Respirare, que começou com pneumo e hoje a gente é uma multiclínica, tem 6 cardiologistas, tem psiquiatra, somos 20 médicos lá dentro. Com estrutura de diagnóstico, clínica de vacina, sala de vacina... tipo hospital tô com medo de você. Day Clinic, tem tudo um pouco. Definitivamente acho que vamos refazer essa história, porque eu não posso me juntar com uma pessoa como você, cara, porque minha esposa vai me separar de mim. Assim, eu acordo 4h15 da manhã, eu vou falar, olha, eu vou me colocar aqui, eu acordo 4h15 da manhã para dar conta de seu neto que faz esporte, menos do que eu gostaria hoje em dia, que é o neto que faz as suas leituras, o seu momento de fé, que é o neto que cuida da Dermacore como gestor, que é o neto que ainda é médico, né? Sou médico, somos, mas ainda, embora cada vez menos tenha... É que nos dá autoridade, né? Nos dá autoridade e me traz... E eu não quero largar porque me traz histórias, me traz provas, experiências, e as pessoas também me admiram, também me buscam como mentor pela Dermacore. E a gente está nessa porque a gente ama a medicina. E a gente ama a medicina, e eu amo os meus pacientes. Então, tenho o neto médico e tenho o neto EmpreendeDoc. Pô, que EmpreendeDoc ocupou um espaço enorme que tem várias vertentes, tem podcast, tem canal, tem comunidade. Eu chamo isso de motor 1, motor 2, sabe? Então eu tenho motor... Eu tenho uns 3 motores agora. Mas você, vamos lá. Pensa assim, cara, tá bom, e aí? Que o cara tem a Tumi Global, o Aire Breath, a clínica, o Respirare, a empresa de telefone lá dentro, a Contel, a mentoria, Vale do Silício, médico... Gestão de tempo, né, parceiro? Marido. Gestão de tempo. Você não devia me dar mentoria para mestre, você devia dar mentoria de produtividade. Qualquer profissional de saúde, qualquer profissional da vida. Porque, você dá conta de tudo isso, cara. É que, na verdade, é gestão de tempo. Se aquela história, se você quer que alguém realize alguma coisa, dá para a pessoa ocupada. Não dá para a pessoa que tem tempo. A pessoa que tem tempo, ela está desperdiçando o tempo dela. Mas isso aí é uma coisa que eu aprendi. A gente acha que... isso é produtividade na veia. E eu, com certeza, é um cara desapegado que sabe delegar. É que eu sou hiperativo. Eu, em vez de tratar a hiperatividade, eu direcionei ela pro bem. Não, com certeza, assim, o segredo pra gente fazer tanta coisa... Parece tão calmo falando, né? Isso é o judô, né? Porque, eu era o demônio, se seus pais não tivessem colocado no judô, você tava ferro. Então, já não tava aqui. Exato. Mas, na verdade, é tu te juntar com gente boa. Então você tem que ter... Hoje a administração da clínica, eu tenho um excepcional administrador. Eu tenho certeza. Meu filho, inclusive, é nosso auxiliar administrativo lá, tem 19 anos, está cursando administração, já está trabalhando na clínica. Tem que saber onde é que sai, né? Tem que saber. Pior que agora ele sabe tudo, ele pede grandes assim, pai, mas por que você não me dá um iPhone? Tu tá olhando o faturamento, velho. Você tem que olhar o lucro, meu pai. Cá, vou sentar aí e vou te ensinar esse negócio. E tenho a startup, eu sou só uma pequena peça, né? Tem a nossa CEO, que é uma médica extraordinária, com um propósito enorme, que foi a criadora da startup, que é a doutora Alessandra Morelli. Tem um time maravilhoso. Então, todos os lugares que eu sou uma peça ali. Claro. E tem muita gente fazendo com que as coisas aconteçam. Então, é isso. É você saber delegar, ter time, você ter gente boa. Então, da onde eu costumo dizer para as pessoas, da onde a gente está e onde a gente quer chegar, para aquelas pessoas que são... Quem já me escuta já escutou isso aí, já, né? Então, para quem olha isso como um problema, né? Os pessimistas emocionais, as pessoas com mindset fixo,
isso é um problema, isso é uma dor. Agora, para quem é um otimista racional, a gente olha isso como um desafio, como uma oportunidade. E esse espaço entre onde a gente está e onde a gente quer chegar, que a gente começa a olhar as pessoas que estão acima da gente, que estão ali servindo de espelho para a gente, diz, cara, eu vou chegar lá. E esse espaço aqui ele é preenchido única e exclusivamente com conhecimento. Mas esse conhecimento não precisa ser a gente que vai buscar todo esse conhecimento. Eu não preciso fazer um MBA em gestão para poder aprender a fazer gestão e para me colocar num outro patamar na nossa clínica, no nosso consultório. E eu vou me unir em pessoas que já tenham esse conhecimento e que eu posso pegar esse conhecimento emprestado, ou aprendendo com elas ou me tornando sócia delas. Né? Então é isso. Ou você busca o conhecimento ou você se junta a pessoas que tenham conhecimento para lhe colocar naquele patamar que você está. E é isso que a gente está fazendo quando a gente buscou os nossos mentores hoje, que te colocaram aí na MLS, que é onde eu quero estar daqui a pouco também, Vamos viu? estar, né? Vamos falar bastante disso nos bastidores. É isso. Bora. Eu vou ter uma honra enorme de acompanhar a sua apresentação lá. Vai ser um prazer. A MLS gosta de pessoas inteligentes como você. Deixa eu perguntar uma coisa para você, agora puxando um lado para... Embora eu tenha muitas pessoas que acompanham, que têm esse sonho de construir uma carreira como empresário, como infoprodutor... É uma visão que o médico está tendo, né? Que você teve lá atrás e que as pessoas estão atentas agora. Mas eu quero aproveitar a sua vivência, a sua expertise para trazer insights para os médicos agora. Bora. Vamos aproveitar um pouco o Carlos Eurico, mentor agora. Na sua visão, assim, eu sei que você deixou bem claro que você é um cara que vê oportunidades, não vê nas coisas mais difíceis, vê oportunidades, não vê desespero. É um otimista racional, como você disse. O médico, a medicina está ficando cada vez mais complexa e eu vou te perguntar isso, que é uma pergunta que pode perguntar isso para qualquer um e eu colocar a resposta num lugar comum, mas eu sei que não vai colocar com você, por isso que eu quero te perguntar. Na sua visão, o que espera esse médico do futuro que está se formando agora, que está montando o consultório agora, que vai enfrentar uma concorrência maior? Na verdade, eu acho que sempre vai existir espaço para gente competente. Independente de qual for a área, por mais lotado que esteja o mercado de profissionais, vai ter profissionais e profissionais. Eu acho que a grande diferença está no colega médico, que ele perceber que até hoje o que fazia com que o médico tivesse sucesso era a sua capacidade técnica. Então, por incrível que pareça, ser tecnicamente bom é um diferencial. O que não deveria ser, porque isso é a commodity, isso é a coisa comum, isso é o mínimo que você tem que ser. Se você faz algo que você dedica a sua vida inteira para fazer só aquilo e você ainda é mediano ou medíocre naquilo, pelo amor de Deus, você está no lugar errado, você deveria estar fazendo qualquer outra coisa. Então, o básico que a gente deveria ser, que é tecnicamente bom, nem isso às vezes grande parte dos colegas conseguem. Por uma série de problemas, né? Mas o grande problema às vezes está no indivíduo, né? Porque se o indivíduo se propor realmente a buscar a excelência, não interessa a escola, não interessa de onde ele vem. Às vezes a gente tem até, eu escutando o podcast aqui antes, as meninas dizendo, de onde a gente veio, não foi de uma grande escola. Não interessa. Vai ter gente incompetente formada, graduada em Harvard, é mais difícil? É mais difícil. Ser incompetente formado lá, mas vai ter. Agora, depende muito da vontade, do sangue no olho do aluno. Então, assim, não querendo me usar como exemplo, mas eu era aluno de medicina no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, a cidade onde eu fiz na faculdade, e nas minhas férias eu vim aqui para São Paulo. Eu fiz estágio no Emílio Ribas, fiz estágio no HC, eu fiz estágio no Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre, lá na capital. Cara, eu fui atrás daquelas coisas que a minha faculdade às vezes não me oferecia. Sim. Então, na época da infectologia, que era meio capenga, década de 90, em pleno boom da AIDS, eu vim para Emílio Ribas. Deixa eu ver o que tá acontecendo nesse negócio aqui. Cara, para entender esse negócio e para aprender, e quase virei infectologista, mas era uma época difícil, porque as pessoas morriam muito, né, por causa da AIDS, e, cara, eu não quero ver tanta gente morrer, acho que não é para mim. E aí depois eu acabei, por causa da minha asma, indo para pneumologia. Mas voltando para... Você é asmático também? Sou asmático. A asma traçou minha vida, porque eu fui pro judô porque eu era asmático. A minha pediatra disse assim... Não é natação que tem que ser asmático?
Na verdade, Explica isso. as pessoas, na verdade, é esporte, né? O que você precisa fazer é esporte, você precisa se mexer. E na época, minha pediatra tem que botar esse guri, como a gente diz no Rio Grande do Sul, tem que botar esse guri pra fazer esporte. E tinha uns primos que faziam judô, e eu acabei indo pro judô, né? Mas voltando ao ponto, primeiro, depende muito da pessoa. Então a gente vai continuar tendo médicos que vão ter muito espaço, porque eles vão ser médicos diferentes, são pessoas que vão seguir buscando a excelência, e principalmente a minha visão de futuro da medicina é: se você não fizer algo diferente e se você não entender todas as novas habilidades que você precisa desenvolver, se você não utilizar as novas ferramentas, sejam elas tecnológicas, digitais, de marketing e etc., você vai ser empregado. O médico vai ser empregado de alguém. Isso já acontece hoje, por quê? Porque lá atrás, nós médicos, a gente se absteve de entender o rumo dos negócios que a saúde estava tomando. Então a gente, por causa do nosso sacerdócio, digamos assim, ou dessa visão de que a medicina e negócios não se falam, o médico ele foi alijado desse processo e ele foi ficando mão de obra barato para essa indústria, grande indústria que é a indústria da saúde. Então a saúde é um dos maiores business do mundo, né? Os Estados Unidos pegar é um dos maiores business. E o médico é a parte mais barata. E exatamente, o médico é, como disse, alguém lá atrás, é branquinho. É sal, né? É commodity. Então o médico daqui para frente, cada vez mais, que vai ser o cara que vai ser o expoente, não é mais o cara que está dentro de uma grande escola, não é mais o professor, não é mais... É o cara que entender o que é o mundo hoje, que é esse mundo exponencial, muito rápido e que exige o que do médico? Adaptabilidade. Essa eu acho que é a grande palavra, é a grande habilidade que a gente tem, adaptabilidade. Por que eu me envolvi com tanta coisa nos últimos anos e eu venho ciclando? Porque as coisas mudam muito rápidas, né? E eu acho que o grande barato disso é como eu sou... não digo impaciente, mas eu sou hiperativo, assim, eu quero ver o movimento nas coisas, eu venho experimentando essas coisas diferentes e tem sido muito interessante porque cada coisa diferente que eu me envolvo e eu aprendo me dá uma habilidade que a gente se torna isso que a gente chama dos profissionais de interface, né? Na tecnologia a gente chama isso de profissionais de interface. A gente como médico, ninguém vai conseguir ter o conhecimento do médico. Agora, o médico que consegue conhecer um pouco de tecnologia, um pouco de inovação, um pouco de marketing, um pouco de meio digital, um pouco de educação, um pouco de tudo isso, cara, tu vai fazendo a interface entre essas áreas e a medicina. Então, nós somos profissionais de interface hoje entre educação, entre inovação, e aí tu começa a te tornar o quê? Alguém raro. Então, lá atrás, nós médicos fomos raros, porque nós éramos escassos. E aí hoje nós não somos mais raros pela escassez, nós somos abundantes, nós não somos mais raros pelo conhecimento técnico, porque esse período em que o médico, o advogado, o professor eram raros porque eles tinham acesso à informação, acabou, a informação está aí para todo mundo. Então hoje, daqui para frente, nós vamos ser raros pela capacidade que a gente tem de se adaptar rápido, aprender essas outras diferentes habilidades que surgem a todo momento e a gente seguir fazendo essa interface, esse jogo entre o conhecimento técnico e o mundo de hoje, maluco, exponencial. E aí a gente vai dando esses acrônimos aí para esse mundo VUCA, mundo BUNNY e etc. Tem né? qualquer nome que não interessa. Que é um mundo que é o mundo da imprevisibilidade. Então hoje o papel da gente como ser humano para te manter à frente do mundo, do mercado, e eu digo que eu faço isso para não me sentir obsoleto em relação aos meus filhos. É tu entender esse movimento e tu fazer parte desse movimento. Sair à frente, sair adiante, olhando para isso. E a gente se sente vivo, cara. Isso é a coisa mais legal, né? Mas não é todo mundo que tem essa... Isso vai ser... Por isso que eu acho que eu tenho uma visão não tão otimista, porque é difícil alguém que consiga... A visão é impossível, assim, mas se posicionar para aprender tudo isso, sabe? Dá trabalho. Dá trabalho, dá mais trabalho. Mas todas as habilidades são treináveis, né? Treináveis, aprendíveis. Ou seja... eu amei essa visão, sabia? Eu amei muito essa visão. O buscar a raridade, porque o raro vale mais, né? O raro manda no mercado e vale mais. E o caminho é o médico juntar a questão técnica dele, essa formação técnica que hoje em dia já não é mais o suficiente sozinha, com essas interfaces. Conseguir conectar isso. E o mercado valoriza isso.
Porque o mercado precisa da opinião do especialista, o mercado do marketing precisa, o mercado da tecnologia precisa, o mercado da comunicação precisa e quer o especialista opinar. Isso é maravilhoso, essa visão. E eu acho que o mais legal de tudo isso, me perguntar assim, Eurico, qual é a coisa mais valiosa que tu tirou de toda essa tua trajetória? Eu digo, a coisa mais valiosa que eu trouxe é o meu sentimento de liberdade, no sentido de que se acontecer qualquer coisa, eu me reinvento e eu continuo sobrevivendo, eu continuo pagando as contas, fazendo qualquer coisa. Isso é muito bom. Se a medicina fechar a porta para mim, tipo assim, não tem mais paciente para atender. Ou, cara, eu vou seguir fazendo qualquer outra coisa, Sabe entendeu? Que esses dias eu vi uma pessoa perguntou pro Joel. A pessoa perguntou pra ele, falou assim, Joel, se te tirarem tudo, tirarem sua casa, todos os milhões que você tem na conta, seu carro, suas empresas, tudo, acabou tudo. O que você vai fazer? Ele falou assim, como assim tudo? Vão tirar meu conhecimento? Minha cabeça? Meu conhecimento não. Eu vou construir tudo de novo, melhor e mais rápido. E isso é muito libertador. Viver com essa liberdade interna é muito libertador. Massa, hein, cara? Ricão, meu amigo, nosso tempo tá apertado e o Fábio tá querendo me matar ali já. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Eu faço esse encerramento, eu gosto de trazer a visão das pessoas. Que pena, velho. Tô gostando. Eu achei que tava recém começando. Não, mas a gente vai sair daqui e vai continuar lá fora. Pena que vai perder, porque eu vou botar no meu carro agora, eu vou levar ele até o hotel lá, vou aproveitar pra sugar. Cara, traz um recado. Agora é um recado mesmo pro médico que está se formando, que se capacitou tecnicamente, que até já tem uma visão que precisa fazer um pouco mais. O que você falaria para ele assim? Falar, cara, não erra nesse óbvio. Qual é o óbvio que o médico que está se formando hoje não pode errar? É fazer o que está todo mundo fazendo. É se espelhar em modelos que não cabem mais nos dias de hoje. E a gente é campeão em fazer isso, porque os nossos modelos são muito arcaicos, antigos, são modelos do mundo que não existe mais hoje. O nosso modelo, por exemplo, até dentro, não criticando a academia, obviamente, mas o modelo da academia é um modelo que não é o modelo do mundo fora da academia. Né? Então, eu tive meu espelho muito dentro da academia. Só que a gente está se espelhando em modelos do mundo que era local, linear, previsível, e o mundo hoje não é esse. Esse é um mundo global, exponencial, imprevisível. Então, esse mundo exige habilidades diferentes. Então, o que eu diria, para não errar o óbvio, é não te espelha em modelos antigos, abre os olhos para as coisas que são novas e que não existe diferença entre alguém ser louco, considerado louco, ou estar à frente do seu tempo. Então, por muitas vezes, as pessoas olhavam para mim há 10 anos atrás e diziam, o Eurico tá maluco, vai deixar de ser médico, eu não sei o quê. Estava antecipando um movimento gigante que está acontecendo. Sem saber que eu estava fazendo isso. Então, acho que a grande dica que eu daria para o colega médico é abre o olho para as coisas diferentes. E a outra questão é sai da tua bolha da medicina. Isso. Vai ter contato com outras áreas, com pessoas com pensamento diferente, vai conversar com engenheiro, com desenvolvedor, com o pessoal das artes, com o pessoal da educação, porque hoje as habilidades elas são completamente distintas, necessárias, como as empresas. As empresas lá atrás focavam num produto que às vezes nem todo mundo queria ou precisava, depois elas entenderam que elas precisavam focar no cliente, co-criar com o cliente, aí depois elas entenderam que elas tinham que estar sempre aprendendo, se tornaram learning organizations, e hoje a gente está vivendo um momento em que as empresas se tornaram empresas de aprendizado, empresas de marketing, empresas de recursos humanos e empresas de educação. Então hoje a gente está vivendo a fase das education organizations, né? Ou seja, toda grande empresa está se tornando uma empresa de educação. E a gente tem que agir como se nós mesmos fôssemos uma empresa. Então nós somos uma eu-presa. Sim, somos. Então hoje é a tua marca, Carlos Neto, é a minha marca, Carlos Eurico. Nós somos uma empresa. E como é que a gente pensa como uma empresa, como ser humano? É seguindo esse movimento que está acontecendo no mundo que a gente está enxergando, ou às vezes a gente não está enxergando porque a gente está preso entre quatro paredes, seja do hospital, seja do nosso consultório. Então a grande dica no final de tudo, para fechar, que eu já falei muito, é abra teus olhos, parceiro. Se tu já está escutando esse podcast aqui, você já abriu o olho. E aí a tua função é fazer aquilo que a gente está fazendo, que é evangelizar.
Pega o colega pela mão que você vê que tá apanhando ainda, que tá lá agarrado naquele osso no plantão e reclamando da vida, que tá difícil, que tá não sei o quê. Traz eles. Cara, senta aqui, escuta esse negócio. Presta atenção. Existe um mundo afora aí, né? Exato. E aí eu acho que a partir daí a gente... É um insight, basta um insight. Então o meu insight foi naquela palestra que eu contei no início do podcast. E você que está escutando esse podcast pode estar tendo seu insight agora Né? ou quando participar da comunidade aqui do Neto, do Empreendedoc, ou quando você for assistir uma palestra, ou quando você estiver num desses ambientes de crescimento, mas traz as pessoas contigo, né? Então, acho que essa é a nossa função, é arrastar as pessoas com a gente, porque senão tu descola. É que nem tua esposa, eu sei que tá sempre o tempo inteiro contigo. Sim. A minha eu levei pro Vale do Silício comigo, por quê? Porque a gente tem que fazer com que as pessoas também evoluam junto com a gente, senão a gente descola e aí a gente não consegue mais manter um relacionamento, seja ele entre casal, ou seja, até com amigos. Se a gente não trouxer eles juntos, a gente acaba... mudar de ciclos. Né? Exatamente. Sensacional. Adorei. Cara, porra, você é um cara muito fora da curva, velho. Obrigado. Deixa o seu arroba aí pra pessoa seguir. Arroba Carlos Eurico Pereira, qualquer coisa. Arroba Carlos Eurico Pereira. Isso, canal do YouTube. Canal do YouTube, fala o canal. Tudo, arroba Carlos Eurico Pereira. Instagram, Facebook, segue, galera. LinkedIn. Segue porque é conteúdo de valor, o cara é inteligente, muito fora da curva. Obrigado. E 100% lá, quem vai responder pra ti sou eu. E o pessoal diz, não tem tempo, Eurico. Eu não tenho tempo, Eurico. Não sei o que. Como é que eu vou responder em rede social? Tem tempo para tudo. Desde que você desenvolva as habilidades necessárias e você entenda o quanto que aquilo é importante. Então, se você me mandar um alô na minha rede social, sou eu que vou te responder. Quero ver, vou testar. Cara, obrigado, viu, cara? Prazer enorme. Prazer. Pessoal, se você gostou tanto quanto que eu gostei aqui, tanto que eu aprendi aqui, hoje eu fui um aprendiz aqui, vou trazer uns insights valiosos para casa. Curte aí. Se inscreve no canal e joga para aquele médico que precisa furar a bolha e entender que ele precisa ouvir coisas diferentes para não ficar para trás. Beleza? Temos, Fabião? Temos. Bora!